Boa tarde a todos. Passo então a apresentar-vos aqui o nosso convidado da sessão de seminário hoje, que é o João Luís Marques. A maioria de vocês conhece, uma vez que foi colaborado em projetos de identificação de aplicações de costeira religiosa. Ele é arquiteto pela Faculdade de do Porto, onde em 2006 defendeu a prova final titulada Na Casa do Meu Pai, Há Muitas Moradas. Coleções sobre a organização do espaço litúrgico, experiências portuguesas no século XX. João Luís iniciou a sua atividade profissional enquanto arquiteto no Porto, tendo colaborado com arquitetos como Pedro Cruzão, Silvio Furtado e Correia Ragazzi. A par disso, integrou em 2010 o programa doutoral da Faculdade de Arquitetura do Porto também, intitulado Teoria, Projeto e História, e a área de investigação dele foi a da arquitetura religiosa, igreja e cidade. Nesta área, ele tem participado e promovido vários encontros de exposições. Em novembro de 2017, obteve o grau de doutor com a tese intitulada A Igreja na Cidade, Serviço e Acolhimento da Arquitetura Portuguesa 1950-1975. Entre 2013 e 2015, foi assistente convidado de História da Arquitetura Portuguesa, na FAU, tendo orientado e realizado a realização de trabalhos práticos com incidência no estudo da Casa Nova. Tem também colaborado desde 2012 na organização da catalogação do arquivo do arquiteto que significa, é a intermédio da Plataforma Internacional Observatório de Arquitetura Religiosa Contemporânea e da e-commerce, Conselho Internacional de Movimentos e Siglas. Atualmente é investigador do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade do Porto, e aqui também no nosso centro. Portanto, convosco, vamos lá. Muito obrigado. A comunicação que ele vai apresentar é um aprofundamento de uma parte da tese dele, que é a introdução da igreja na construção da democracia portuguesa. Certo. Muito obrigado, Isabel. Vou tentar respeitar um bocadinho aqui o tempo que me deram e partilhar algumas coisas, umas mais novas, outras menos, mas que vinham ao encontro, pareciam daquilo que hoje queríamos aqui estar a discutir um pouco. Dito isto, ou seja, para enquadrar um bocadinho aquilo que foi o meu trabalho de tese, ou como é que se montou a tese, começo a trazer sempre esta cronologia. Por um lado, ter duas dioceses grandes do nosso país, Porto e Lisboa, à sua frente duas personagens de caráter muito diferente, no Porto marcado pela presença de Dom António Ferreira Gomes, em Lisboa por Dom Manuel Cardeal Cerejeira. Não posso, ao falar da arquitetura religiosa, não posso deixar de falar do movimento de renovação da arte religiosa, que já foi estudado também por um investigador daqui do centro, João Alves da Cunha, e da continuidade que teve no trabalho do Secretariado das Novas Igrejas, um organismo recentemente desaparecido ou encerrado. Para falar do Porto e da renovação da arquitetura religiosa, vou-me socorrer um bocadinho da experiência da própria Escola de Belas Artes do Porto, onde foram feitas algumas experiências. Estes trabalhos têm sido, do doutoramento, já tiveram algum eco em algumas publicações, e trago aqui duas publicações. Por um lado, uma obra que procura perceber como é que a Igreja contribuiu para a reconstrução do espaço europeu no pós-guerra. Naturalmente, no caso da experiência portuguesa, não se trata de um pós-guerra como a Alemanha, França, Inglaterra, mas também que, de algum modo, partilhamos do crescimento das cidades e de um aumento de densidade populacional que justificou a construção de novas igrejas. Recentemente também, ou já não tão recentemente, mas partilhei com o João Alves da Cunha, neste congresso, ou neste colóquio chamado Obras Públicas do Estado Novo, uma comunicação sobre essa participação da Igreja na construção do espaço e da identidade no período do Estado Novo. Começo sempre por recordar um bocadinho a alocução de São João de Deus, que foi preferida pelo Cardeal Cerejeira em 1953. É um ano-chave para quem estuda a arquitetura religiosa moderna, porque vai ser o ano onde o grupo informal de jovens vai organizar a chamada Exposição de Arquitetura Religiosa Contemporânea, organizada na Galeria de São Nicolau. Um pouco tempo antes, a Igreja de São João de Deus é uma das igrejas que vai ser criticada. Manuel Cerejeira escreve uma carta pastoral em que estrutura da seguinte forma: faz a pergunta o que é a Igreja, quais são os seus valores permanentes, quais é que são os valores modernos, discute a questão da modernidade e tradição,
o prejuízo da novidade, alguma resistência a tudo que é novo só por ser novo, o perigo da tradição enquanto estagnação, ou a tradição e a estagnação, e põe em confronto estas duas ideias, e aquilo que ele considera ser a saída possível, que é uma arte viva capaz de chegar às pessoas. Isto é o que o Cardeal Cergeira vai apresentar nesta obra pastoral. Curiosamente, na mesma época, temos Fernando Távora, ainda jovem arquiteto, no Porto, a escrever na revista Panorama, na revista de Arte e Turismo, sobre a condição de modernidade. O que é isto de ser moderno? O que é isto de ser contemporâneo? Estar atento à transformação e à evolução da cidade. E o nome de Fernando Távora, vamos perceber que vai ser importante aqui hoje na nossa conversa, apesar de não ser um nome tão associado à renovação da arte religiosa como é o de Nuno Portas ou Nuno Teotónio Pereira, mais associados ao movimento de renovação da arte religiosa, sediado naquele momento em Lisboa. Esta carta pastoral da arte sacra do Manuel Cergeira é uma carta que tem algum impacto internacional. Ela é publicada no espaço estrangeiro, nomeadamente na revista Chiesa e Quartieri, que vai ser uma obra de referência no espaço europeu para quem estuda arquitetura religiosa. Gostava de mostrar um bocadinho o que era esta exposição de arquitetura religiosa e como é que ela foi acolhida, por exemplo, não só aqui na Galeria de São Nicolau, na Baixa Chiado, mas também numa própria escola de arquitetura, ou seja, uma escola que está receptiva. O diretor tinha mudado há pouco tempo, era Carlos Ramos, um arquiteto de Lisboa, que vai para o Porto num momento de renovação do plano curricular e acolhe no espaço da escola uma exposição com uma temática religiosa. Hoje, se calhar, não teríamos a mesma receptividade, mas assim foi. Uns anos mais tarde, em 1970, e porque a minha comunicação hoje aqui tinha muita ideia, a mostrar esta ideia da evolução, é feita uma publicação que estava prometida a ser na revista Chiesa e Quartieri, que entretanto por motivos políticos vai ser encerrada, e esse material que tinha sido preparado para essa revista italiana acaba por ser publicado em Espanha, dando nota daquilo que tinha sido o percurso de renovação de arte religiosa em Portugal, a partir de um conjunto de obras, algumas delas que nos são familiares. Desde logo aqui em Lisboa, a última que está no canto inferior direito, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, mas temos outras também que aqui já nos serão familiares, como por exemplo a Igreja dos Dominicanos em Fátima ou o Convento de Orem. Outras mais periféricas, chama a atenção, por exemplo, à Igreja do Bairro da Tabaqueira em Albarraque, que estabelece uma relação com a própria unidade industrial da zona, ou as igrejas na zona da Igreja de Fátima na zona de Aveiro, de Luís Cunha, ou a Paróquia de Severo de Voga, uma diocese que muitas vezes é considerada periférica, recém-diocese de Aveiro, mas que vai ter um grande impulso na construção de igrejas modernas. O movimento de renovação da arte religiosa, como eu disse, já foi bastante estudado e vai se centrar muito à volta destas personagens. Temos aqui algumas delas, vemos aqui as assinaturas deles, Madalena Cabral, Cargaleiro, António Freitas Leal, José Maia Santos e naturalmente os seus fundadores, João de Almeida, que tinha estagiado na Suíça, contribuído com arquitetos modernos que construíam as igrejas e, portanto, temos um ambiente informal de discussão da arquitetura religiosa. E a primeira grande obra da arquitetura religiosa moderna do Porto, de Lisboa, peço desculpa, vai ser esta igreja à porta do Seminário dos Olivais. E é muito curioso que seja na proximidade do seminário que se vai fazer ou testar um primeiro caminho de modernidade. É uma igreja com claras influências da arquitetura suíça, onde João de Almeida tinha estagiado, é assinada juntamente com António Freitas Leal e é uma obra construída logo no início da década de 50. É uma obra que posteriormente vai ser publicada na revista Arquitetura. Mas ela não é só publicada nas revistas de arquitetura, como também, como eu disse, o Seminário dos Olivais está atento a esta transformação. E começa a questionar um pouco, a partir dali, nos meados dos anos 50, o que este movimento de pessoas que estavam a chegar à cidade e que não tinham pontos de referência. E, portanto, numa das crónicas, Carlos Galambas escreve na revista do Seminário que se encontra ali um exército de encantados que marchou sobre a cidade e acampou às suas portas. E Moscavide partilha um bocadinho esta condição de lugar de chegada à capital. Gostaria de passar um bocadinho mais à frente para percebermos como é que este trabalho, que aqui parecia ainda muito isolado e descontextualizado, um plano à grande escala, tem eco em algumas experiências internacionais e uma tentativa de coordenar este crescimento e de propor estas igrejas de uma maneira concertada. O que temos aqui é uma exposição que é feita anos mais tarde, em 59, em Bolonha, faz parte do espólio de Diogo Lino Pimentel, o arquiteto que fazia parte do movimento de renovação da arte religiosa e que vai integrar os quadros do Secretariado das Novas Igrejas já na década de 60.
Mas o que é que este secretariado vai fazer, ou qual é que é o trabalho que está por detrás do secretariado que suporta esta criação deste organismo? Por um lado, uma noção de que a cidade estava a crescer e uma coordenação com os organismos municipais, no sentido de criar novas freguesias e novas paróquias. E que houvesse uma concordância entre aquilo que era a freguesia e a paróquia. E isto é feito com base em inquéritos de natureza de sociologia religiosa e uma tentativa de definir um mapa que não seria logo todo executado no mesmo momento, mas de algum modo conseguisse prever um crescimento da cidade e a necessidade de salvaguardar nestas zonas de expansão, nestas bolhas que aqui vemos, terrenos disponíveis para a construção de igrejas. Ora, e curiosamente também no mesmo ano em que se está a fazer a divisão paroquial de Lisboa, é editado pelo Ministério das Obras Públicas um livro chamado Arte Moderna, Arte e Igreja. É um livro, agora estou-me a esquecer do nome, peço desculpa do seu autor. É um padre, na altura padre, que vai escrever este livro, mas muito sensível às questões da arte. Aliás, vemos aqui na capa um trabalho do Monsenhor Nunes Pereira, que era um padre em Coimbra, e vemos a vermelho, um bocado em contraste com esta arquitetura de ruína, ou ambiente mais românico, se quisermos assim dizer, uma arquitetura moderna sugerida por Oscar Niemeyer, por exemplo, na Catedral de Brasília, ou Ronchamp, em França. Mais tarde, também publicado pelas Obras Públicas, vamos encontrar este engenheiro civil arquiteto, que já falaremos mais à frente, António Agnello Barbosa de Abreu, que fala e que escreve sobre tendências para a planificação das áreas centrais. E, portanto, está-se a discutir, por um lado, a arquitetura e a arte sacra, como é que o Estado vai patrocinar esta publicação que discute os temas da arquitetura religiosa, e, por outro lado, uma discussão mais urbana, onde a Igreja também tem lugar. E, portanto, será interessante perceber como é que Barbosa de Abreu coloca aqui o lugar da Igreja. O que é que foi feito em Lisboa? Temos aqui Manuel Falcão, que vai liderar uma equipa de investigadores locais para tentar fazer aqui um mapa da situação atual, e esta é uma planta de trabalho que se encontrou no Patriarcado de Lisboa, que identifica os lugares de culto da cidade em 1957. E começam-se a fazer aqui umas circunferências que se vêem aqui apontadas, uma espécie de área de influência, não? São os chamados 10 minutos a pé, não é? Um raio de distância percorrível, ainda muito, podemos dizer, abstrato, mas que diríamos dizer é a área de influência de uma igreja, até onde é que se podia ir. Claro que eu digo isto é abstrato porque não está a considerar as questões da topografia, que em Lisboa são muito significativas, não é? Mas este estudo é acompanhado de um relatório que identifica logo a natureza diferenciada de igrejas que estão no centro, como por exemplo a Igreja de São Domingos, que é uma igreja que não terá propriamente muitos paroquianos, porque nessa altura a cidade estava-se a terciarizar na Baixa, mas que seria uma igreja capaz de receber por quem ali passasse. E por outras igrejas que se reconheciam estarem a serem pequenas para as necessidades e para a população crescente, como por exemplo aqui a Igreja Velha de Arroios, que acabaria por ser demolida para dar lugar a esta igreja de Érico Corsépios e Alzina Menezes. Todos estes trabalhos vão sendo divulgados nas revistas de arquitetura. Temos aqui, por exemplo, já em 62, um número dedicado exclusivamente ao concurso que tinha sido feito para a construção da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que era uma destas igrejas que existia uma estrutura pré-existente, que estava-se a perceber que era pequena para a dimensão do número de paroquianos que se pretendia servir, e por outro lado percebia-se que naquele lugar haveria a intenção de construir uma igreja que fosse realmente um marco de uma nova igreja que servisse quem ali se trabalhava naquela zona de serviços que se estava a desenvolver junto ao Marquês. Fernando Távora, o arquiteto que há pouco falávamos, participa num curso de arte sacra de 1958 e participa neste curso preparatório do concurso do Sagrado Coração de Jesus. E nesse curso, de que descobrimos umas fitas áudio, conseguimos perceber algumas ideias sobre a necessidade de ler a realidade. Um bocadinho este trabalho que estávamos a ver já feito por parte dos futuros sociólogos, não é? Mas que os arquitetos de algum modo também já sentiam. A realidade evidente, o presente, o passado, o disponível, tudo. E posso pesquisar essa realidade.
Quer dizer, nós temos que tomar consciência da nossa realidade. E ao falar em escala humana, a arquitetura utiliza para o homem, não considerado realmente um homem geométrico, mas um homem humano, com o seu sentido das realidades culturais, sociais, económicas, geográficas, históricas, etc. Mas analisar tudo e ser tudo com o sentido criador. Estamos aqui a ouvir Tábora e tentar perceber como é que era realmente dada a ideia de que era necessário inquirir a realidade, conseguir caracterizar para definir padrões e zonas de desenvolvimento, neste caso no plano paroquial de Lisboa. Este plano traçado no final da década de 50 vai ser depois trabalhado pelo Secretariado das Novas Igrejas, durante os anos 60 e ainda 70, e o que vemos aqui, por exemplo, é uma destas campanhas de financiamento para as novas igrejas do patriarcado. E percebe-se que, de lugar para lugar, os problemas vão ser diferentes e as soluções também, que a diversidade de soluções convergem na unidade de aspirações. Portanto, a ideia de que as igrejas a construir em Lisboa não seriam todas iguais, mas de lugar para lugar, de acordo com as populações que fossem a servir e os contextos territoriais e urbanísticos, as soluções teriam que ser adaptadas. Vamos ou então olhar como é que isto foi sendo feito e alguns exemplos, meramente exemplos, destas igrejas. Temos aqui, por exemplo, o bairro da Encarnação, com uma igreja projetada ainda no início da década de 50, que é um bocado a cereja no topo do bolo, não é? Um pequeno edifício para um grande bairro de casas unifamiliares, na periferia de Lisboa, que naturalmente exigiria uma resposta diferente daquilo que era o bairro da Liberdade, um bairro onde já havia problemas sociais, onde havia alguma tentativa de casas de realojamento, mas que não havia igrejas. E é exatamente aí, perto, no Centro Social do Alta Serafina, perto do bairro da Liberdade, que vamos ver Nuno Titónio Pereira e João Braula Reis, ainda na década de 50, a desenvolver aquilo que foi uma primeira experiência de igreja. Trata-se deste Centro Social do Alto Serafina, onde agora o Papa Francisco veio recentemente, quando esteve em Lisboa, nas jornadas, e é uma igreja que marca uma tentativa de criação de espaços de trabalho com a comunidade. Era um espaço informal, um espaço flexível, existiam umas cortinas e umas portas que podiam fechar e tornar o espaço apto a desenvolvimento de atividades de formação, de carpintaria e tudo, ou seja, é uma igreja muito pouco convencional para aquelas que nós estamos habituados. Por outro lado, temos, por exemplo, no bairro da Corraleira, um padre, Frederico Wolders, que é um estrangeiro, creio que holandês, se ainda me lembro, que vai desenvolver este projeto e vai perceber que na Corraleira não se pode criar uma igreja diferente das demais barracas e, portanto, vai ele próprio propor a construção de uma barraca que será a Igreja Católica. Soluções já em bairros de realojamento, temos aqui a falar do bairro de Padre Cruz, em 62, onde temos aqui um ambiente de festa, com a construção já de uma arquitetura de uma igreja moderna, na linguagem das formas, ou seja, já estamos a afastar-nos um bocadinho daquilo que estávamos a falar. E depois é esta ideia que vai muito ao encontro daquilo que era o trabalho pastoral também internacional, e recordo aqui as palavras de Ler Caro, que também vêm uma vez publicadas na revista de Seminários Olivais. A Igreja tem que se integrar dentro do conjunto das habitações do bairro para facilitar o encontro completo. Realmente, muitos destes bairros de realojamento tinham poucos espaços de encontro comunitário, ou seja, não há estruturas, eram essencialmente casas, alguns espaços de praça, mas muito pouco desenhados. E, portanto, a Igreja acaba por ser a estrutura, o equipamento público, a par das escolas, que depois vão surgir naturalmente nos bairros de maior dimensão, que permitem o encontro da comunidade. Falámos já um pouco desta Igreja do Sagrado Coração de Jesus e também queria trazer aqui porque ela é um oposto, quer dizer, esta questão da renovação da arte religiosa e da arquitetura vive, por um lado, a pensar nas respostas que se tem a dar na cidade que está em crescimento e depois também na cidade que está consolidada. E sobre este tema, Nuno Portas, da mesma maneira que nós há bocado ouvíamos falar do Filipe Wolders, que na Corraleira propunha espaços de natureza flexível, Nuno Portas, quando desenvolve o projeto com Nuno Titónio Pereira para o Sagrado Coração de Jesus, partilha um pouco também desta ideia. A gente só vai ficar, pode fazer umas caixas mais prolongadas e, portanto, forçando mais o tempo que se pode durar. Ou mais lamentadas e mais abstratas, em que se pode fazer aquilo ou o contrário daquilo. Esta é a relação funcional, que é importante, pode ir adaptando a mudança das pessoas, sem proibir. Quanto mais é bem definida, mais limitada, a pessoa está no limite.
Esta era uma igreja que era pensada como uma igreja de lugar de passagem, ou seja, quando ela é construída, ela já é hiperdimensionada para aquilo que é a prática religiosa. Há uma grande expectativa, já era um projeto ambicionado há muitos anos de uma futura construção de uma catedral nova de Lisboa, que vai sendo sucessivamente abandonada, e o Sagrado Coração de Jesus, não sendo a nova catedral, é realmente a igreja dos 900 lugares, que percebemos que é uma igreja de grande dimensão. Falei um bocadinho aqui já dos bairros precários, dos bairros das soluções de emergência, mas gostava de falar aqui de uma coisa que começa a acontecer no final da década de 60, que são estas áreas de expansão de cidades que são muitas vezes designadas em arquitetura cidades satélite, que também acontecem aqui em Lisboa e que vão possibilitar e equacionar outros lugares para a igreja. Na imagem estamos a ver um plano da urbanização Solátia, estamos a ver Carnaxide, onde Rui Gervis da Toguia, o arquiteto que faz o projeto da Fundação Carlos Gulbenkian, um dos arquitetos da Gulbenkian, vai desenhar esta urbanização e vai propor a criação de um centro cívico, a ideia de um espaço de comunidade servido por lojas, ao fim e ao cabo buscando a tradição da história, o espaço de mercar, o espaço de relacionar e também o espaço de rezar. E propõe nesse centro, neste espaço aqui, não sei se vem o meu cursor aqui, nesta zona central, a criação de um centro comercial, um centro de escritórios, também servido por um pequeno jardim, com uma linha de água que vemos aqui marcada a azul, e um edifício que não chega a ver a luz do dia, que será a igreja. E, portanto, é muito interessante perceber como é que a igreja se vai adaptando a estas novas formas de urbanização e que, no momento em que a prática religiosa ainda se acredita que ainda vai ter alguma expressão, ela ainda consegue ganhar algum lugar. Já não é a cereja no cimo do bolo do bairro da Encarnação, mas é qualquer coisa que se consegue associar, nós percebemos aqui pelo esquema, aos serviços, aos escritórios, a um espaço de praça, a um espaço de teatro. Aqui mais um desenho destes que se encontram aqui no Arquivo Municipal de Lisboa. E este projeto não chega a ver a luz do dia, acaba por ser abandonado, ou seja, há muita especulação, Carnaxide duplica, ou se não duplica, pelo menos cresce bastante face àquilo que era o plano original das casas de menor densidade, e o projeto das zonas comuns tarda, como aliás tarda quase sempre em todas as urbanizações, e acaba por ser abandonado. Esta é uma imagem, nós não conhecemos, não temos imagem nenhuma, a não ser estas duas que mostrei de plantas sobre a implantação da igreja. Sobre a igreja não sabemos. Sabemos que este edifício Barra, que vemos aqui assim marcado, foi publicitado nos jornais e desta forma que vemos aqui. Este seria o edifício de escritórios servido por um resto de chão comercial, a que se associaria então a igreja um bocadinho mais à frente. Ora, o que nós lá temos hoje, se reconhecermos a forma, e estamos a falar deste quarteirão todo, é o centro de Carnaxide, onde hoje está a Junta de Freguesia e onde mais tarde seria feito um concurso. Nuno Teotónio Pereira vai fazer parte do júri do concurso, curiosamente, ou seja, depois de todos os anos de reflexão sobre o lugar da igreja na cidade, dele próprio ter experimentado esta renovação da igreja do Sagrado Coração de Jesus, em que propunha um atravessamento e uma ligação entre cotas entre diferentes ruas, vai poder pôr em prática algumas das suas ideias sobre o lugar da igreja na construção de uma nova centralidade. Aqui o protagonista não é a igreja, aliás, é a Junta de Freguesia, que nós vemos o edifício que nós vemos ao fundo, mas queria chamar a atenção para esta cruz que está aqui do lado direito, porque ela, na verdade, dá resposta àquilo que era a igreja de Carnaxide, uma igreja integrada numa barra de serviços comerciais, que depois remata aqui neste espaço, uma espécie de fórum, em volta do edifício administrativo. Portanto, há uma coesão entre vários edifícios de diferentes naturezas. Isto é uma obra já depois dos anos 80, o concurso, tudo isto vai tardar, ou seja, começamos como sempre com os projetos a serem pensados na década de 60 e tardar os 70 sem nada a acontecer, os 80 a começar a montar um concurso e depois os 90 para construir a igreja. Volto um bocadinho mais atrás no tempo e volto exatamente ao ateliê de Nuno Teotónio Pereira, e esta fotografia do ateliê, onde nós vemos uma cruz na parede e uma maquete colocada em cima da mesa. Ora, não será fácil para todos identificar o que é que estamos a ver, mas posso dizer que isto corresponde à zona do Corte Inglês, ao cimo do Parque Eduardo VII. E o que é que Nuno Teotónio Pereira, nos anos em que está preso e não está preso, Nuno Portas dá conta do recado, no ateliê da Rua da Alegria, o que é que se estava a desenvolver?
estava-se a desenvolver uma ideia de uma nova igreja, de um centro paroquial. Aliás, é curioso porque a igreja de São Sebastião da Pedreira é conhecida, a antiga, por ter resistido ao terremoto, e havia a ideia de que se calhar podia-se deitar abaixo e substituir por esta nova, serviria muito mais à necessidade das comunidades que ali se estavam a fixar ao longo do Parque Eduardo VII. Temos aqui, por um lado, a proposta de Nuno Teutónio Pereira e Nuno Portas do lado esquerdo, e temos do arquiteto Frederico Jorge à direita. Não chegam a separar perto de 5 anos, não é? Mas há aqui uma mudança bastante significativa. Por um lado, um edifício muito horizontal, proposto por Nuno Portas e Nuno Teutónio Pereira. Por outro lado, esta marcação da verticalidade no caso de Frederico Jorge, ou seja, uma igreja que se quer discreta em oposição a uma igreja que já de algum modo se quer afirmar, de algum modo, no meio daquela confusão de edifícios ou de zona habitacional, quer marcar a sua identidade de outra forma. Explorar um bocadinho mais aquela maquete que estávamos a ver. Nos anos 70, ainda antes de ser abandonado e ser entregue o projeto a Frederico Jorge, é publicado pelo município de Lisboa uma brochura falando do que é que será o futuro centro de São Sebastião. Não é muito diferente do Corte Inglês que lá está. Porque, na verdade, o que se procurava era criar uma zona de escritórios, de espetáculos, de restaurantes, de comércio, portanto, tudo isto servido por uma rede de metro, servido por uma rede de autoestradas, onde a igreja também teria lugar. E aquilo que vemos assinalado a azul mais claro é exatamente o programa de igreja que chegou a ser equacionado. Ainda no final da década de 60, inícios de 70 e construída em 77, e portanto já depois da Revolução, vamos ter em Lisboa, na periferia de Lisboa, em particular em Algés, a construção da primeira igreja debaixo de um prédio, ou seja, uma solução nova que não tinha sido até então testada, mas que se estava a equacionar perante a dificuldade de ter financiamento para construir novas igrejas. Então, por que não pegar num lote que está disponível, criar a propriedade horizontal, vendemos umas frações e com esse dinheiro podemos construir na cave do prédio, portanto não temos garagem, mas temos lá dentro um espaço de culto e que ainda hoje funciona, é a igreja de Algés. Naturalmente isto levanta algumas, naturalmente ou não, seria expectável alguma resistência. Vamos ter notícias nos jornais dando nota de que é muito estranho descer as escadas de serviço para poder ir à missa, ou, por exemplo, qual é que seria o lugar mais digno para ter o altar. Quer dizer, não vamos ter um altar debaixo de uma promada de instalações sanitárias ou de cozinhas. E, portanto, a solução arquitetónica passa por colocar o altar no interior do logradouro, sem nada de programa profano por cima, e assim só as pessoas é que estão com o prédio por cima, não é? Ou seja, esta tentativa de tentar ainda respeitar uma certa sacralidade, uma memória de uma necessidade de sacralidade. Também queria chamar a atenção que isto é, neste momento da história, e eu não dei muito nota disso aqui para trás, estamos completamente já no espírito Vaticano II, ou seja, já temos toda a organização litúrgica da Assembleia a envolver o altar, neste caso por dois lados, e tirando partido desta situação de gaveta, de esquina, de lote. No final dos anos 60 temos o desaparecimento ou o apagar do Merrar, e temos este boletim que nos dá nota dos temas que estavam em cima da mesa para os arquitetos então. O homem moderno, qualquer que seja a sua atitude confessional, precisa de um lugar de meditação, de encontro consigo mesmo e com o divino. Portanto, perdemos aqui a dimensão comunitária e começamos a valorizar o lado mais individual. Não deverá a igreja ser um lugar aberto a todo o homem, conservando espaços libertos de qualquer vinculação ritual, mas verdadeiramente funcionais em sentido humano e mais largo. Portanto, esta ideia de um espaço sem uso específico, mas que permita uma certa flexibilidade. Trago dois concursos que são feitos imediatamente ou contemporaneamente ao desaparecimento do Merrar, e há esta discussão do que é que são estes espaços flexíveis, polivalentes de igrejas. Trago aqui um complexo paroquial feito por um arquiteto que esteve completamente à margem da discussão da renovação da arte religiosa. Trata-se do arquiteto Nuno Sampaio, é o autor da Escola Alemã aqui em Lisboa, um edifício moderno. Ele tem um gabinete de arquitetura e concorre e ganha fazendo uma crítica ao lugar onde vai integrar. Este é o lugar onde nós encontramos a Igreja da Maia, este é a da Maia, conjunto ao bairro Cova da Moura, não é? Da Maia, exatamente. Portanto, estamos a ver aqui uma zona de construção, grande especulação imobiliária também. E esta é a memória descritiva que Nuno Sampaio escreve, que me parece interessante partilhar convosco.
preconizou-se uma solução formal que se contrapusesse àquela diversidade nos seus aspectos fundamentais. Ele é muito arquiteto, ou seja, ele não está muito preocupado com as questões litúrgicas, já vamos ver, mas vai responder aos problemas que ele identifica. A administração caótica apreciada no seu conjunto, eu proponho a quase ausência de vãos. Ao tratamento labiríntico das fachadas, eu proponho paramentos planos, sossegados, sem estrutura aparente. Ao puzzle de materiais e cores ruidosas, eu proponho uma palete quase monocromática, não é? À variação de césseis de alturas dos edifícios, eu proponho um perfil superior em que predomina a horizontal. E, portanto, é uma resposta em antítese àquilo que é o mundo envolvente. Ou seja, já não é a ideia de fazer a igreja para se bem integrar no conjunto, mas é como uma proposta alternativa ao caos e à desordem de onde se envolve. E trago aqui algumas imagens a preto e branco, elas não têm grande qualidade, mas mostram como é que esta arquitetura moderna realmente ainda nos parece tão contemporânea. E trago estas imagens porque eu acho que esta é uma daquelas obras esquecidas da arquitetura, porque não faz parte dos grandes que ficaram associados à história da renovação da arquitetura religiosa. O Nuno Sampaio, como eu disse, só fez esta igreja, é a filha única, portanto não tem descendência direta, mas poderia muito facilmente, nós olhamos para este projeto, para quem conhece arquitetura, se olharmos para o Museu dos Coches, por exemplo, Paulo da Rocha não andará muito longe desta linguagem. Se olharmos para as obras de Souto Moura, também conseguimos perceber aqui algum paralelo. E, portanto, deixo assim um bocadinho estas imagens para contemplarmos um pouco aquilo que é esta igreja na Damaia, começada a projetar no final da década de 60, ou seja, ainda 69, creio, 60, peço desculpa, eu acho que é até mais anterior. 68 é o ano em que é lançado o concurso. Ela depois, naturalmente, vai tardar. E chama a atenção aqui, por exemplo, para a questão da identidade do edifício religioso. Já não temos uma torre, não temos uma cruz, elas vão aparecer posteriormente, aparecem sempre, e aparecem painéis de azulejos e flores e vasos, já vamos ver tudo que uma igreja tem direito. Mas aqui conseguimos realmente ver uma maneira de comunicar uma identidade de uma forma diferente. E, portanto, para além da questão da horizontalidade deste grande edifício, temos esta marcação da vertical, não é? Como símbolo daquilo que era uma antiga torre sineira, mas neste caso não tem sino nenhum. Este é o aspecto da entrada no pátio que serve esta igreja, e este então o pátio interior da igreja. A intenção de reunir diversas funções deste complexo, e já falamos de complexo paroquial, já não falamos só de igreja, sobre uma cobertura comum, ou seja, sobre o mesmo teto, constituindo-se um volume simples de base quadrada, teve por finalidade conseguir um todo, sem diferenciar formalmente as diversas atividades sociais e culturais do centro. Portanto, é a ideia que o edifício transmite uma ideia de unidade daquilo que é a atividade da igreja, ou seja, não só cultural, como também existencial. Consideram-se todas as atividades religiosas e sociais deste centro igualmente importantes, não se sublinhando, portanto, a hierarquização dos espaços, mas sim exclusivamente uma criação de espaços adequados às suas funções. Portanto, nós queremos é dar resposta àquilo que é preciso. Se é preciso um espaço para rezar, nós queremos um espaço para rezar. Se é preciso uma sopa dos pobres, é uma sopa dos pobres. Se é o salão paroquial ou a casa dos escuteiros, é a casa dos escuteiros. Esta é a planta publicada nas revistas de arquitetura, ela é publicada numa revista de arquitetura, se calhar, imagino para quem está aqui na sala, não querendo ofender ninguém, ou no espaço ali do Zoom, mas para tentar ler um bocadinho melhor, nós temos um espaço dedicado à igreja e às capelas mortuárias nesta parte, temos uma outra parte destinada ao centro paroquial. Tudo isto é unido por um teto comum e que permite, de algum modo, um atravessamento pelo meio. Ou seja, aquelas ideias que há bocado explorávamos aqui no Sagrado Coração de Jesus, de poder atravessar de um lado para o outro, da igreja estar no meio, fazer parte da confusão e não ser simplesmente o objeto isolado, é aquilo que encontramos também aqui explorado por Nuno Sampaio. Como falávamos de evolução e modernidade, quis trazer este exemplo, porque ele é desconhecido, como eu disse, e porque ele conjuga coisas que me parecem muito interessantes. Por um lado, estávamos aqui, ainda não havia o problema com o fibrocimento, portanto o amianto e a luz-alite eram um sucesso à data, portanto esta era uma igreja moderna, como podem ver ali na campanha, o bloco cimento aparente, e depois ao mesmo tempo conjugava artes tradicionais. E estamos a ver aqui uma coisa que é uma imagem do inquérito da arquitetura popular portuguesa na construção das abobadilhas alentejanas, e foram buscar artesãos locais do Alentejo para construir esta igreja, porque já ninguém sabia, na capital, construir abóbadas de tijolo. E, portanto, o que nós podemos encontrar no interior desta igreja é este espaço muito amplo, com estas abóbadas tradicionais, num espaço completamente moderno. Já vamos ver que isto nem tudo é mantido assim ao longo da história. Para vermos um bocadinho, a nossa igreja já ganhou uma cruz, também ganhou, naturalmente, a entrada uns dizeres
dando as boas-vindas. E trago aqui duas imagens, porque parece que é interessante quando começamos a cruzar quadro de referências. Por um lado, temos estas lâminas que marcam aqui a entrada da Igreja da Maia do lado esquerdo, do lado direito temos o pavilhão de Sverre na Bienal, no Jardim da Bienal de Veneza. E, portanto, uma obra dos anos 50, altamente divulgada nas revistas de arquiteturas, onde claramente Nuno Sampaio terá visto estas lâminas, ou muito provavelmente Nuno Sampaio terá visto estas lâminas que estariam em voga neste período da história. Dom José Traquina vai visitar e tem direito a um quadro de azulejos, entretanto comunicado, bendito que vem em nome do Senhor, e mais uns dizeres, e um pátio, naturalmente, que já que tem 4 lados, porque não pôr os 4 evangelistas, e tudo isto se vai tornando um espaço mais vivido, é certo, mas também mais descaracterizado, e portanto difícil de reconhecer o valor da arquitetura que eu há pouco mostrei naquelas imagens mais sedutoras a preto e branco, ainda porque para fraca qualidade. O interior também não resistiu e, portanto, alguém achou a certa altura na história que aquela parede de tijolo artesanal aparente merecia algo mais valioso e, portanto, uma purpurina dourada para dar alguma dignidade ao espaço do altar. Esta imagem, por sua vez, que é uma imagem que fui buscar ao Facebook da paróquia, dá-nos nota daquilo que é a informalidade que um espaço desta natureza permite. E esta imagem serve-me de ponte para o outro caso, para o outro concurso de arquitetura também do final da década de 60, que também vai apanhar a revolução durante a sua construção, que é a Igreja dos Olivais, do Pedro Vieira de Almeida, que aqui já estamos. E vemos aqui também, nesta imagem de concurso, a ideia de um uso informal de espaços. Ou seja, esta igreja parece-nos pouco igreja, tem muito de Gulbenkian, tem muito de jardim habitado, de estar dentro e estar fora. Realmente é uma nova proposta. E o Pedro Vieira de Almeida, esse sim, é um projeto, apesar de tudo, mais conhecido do grande público. Pedro Vieira de Almeida vai trabalhar com Nuno Portas, com Nuno Teotónio Pereira, vai ser um grande crítico da arquitetura, não crente, assumido, mas excelente arquiteto, e portanto esta obra vai tendo algum eco. São aqui alguns esquemas que ele apresenta quando do concurso, mostrando as possibilidades de agregação dos espaços desta igreja, que infelizmente nunca foi totalmente construída. Propõe-se uma microestrutura que noutra escala realiza o que esse bairro não tem, ou seja, uma crítica aqui ao bairro dos Olivais, que é um caráter urbano, e propõe que ali nasça um oásis, um conjunto de instalações que dificilmente são definíveis como edifícios, vivendo por si próprio e por si próprio possibilitando uma maneira de viver. Esta ideia da arquitetura que propõe novos tipos de usos. E, portanto, não são todas as igrejas que têm um pátio interior onde se possa celebrar ao ar livre com um grupo de catequese. Portanto, é uma dinâmica, o edifício propicia um uso diferenciado. A invenção é aqui um sistema e não uma forma. Portanto, a forma do pátio já nós conhecemos há muito tempo, a fórmula do pátio, a fórmula do claustro, já conhecemos há muito tempo, não é? Mas a maneira como elas se reinventam. E temos aqui uma atividade que, aliás, foi patrocinada ou organizada conjuntamente com o SER, em que celebramos os 30 anos com um conjunto de iniciativas, desde a realização de um documentário a um espaço de debate, a uma exposição de alunos de fotografia que, de provavelmente, tentaram valorizar esta igreja. Esta igreja, inclusive, faz parte, das vezes, dos roteiros da Trienal de Lisboa dos Open House, não é? Mas continua a ser uma igreja mal amada pela comunidade local, que ainda há pouco tempo investiu, francamente, na manutenção da sua capela provisória, que está aqui na imagem do lado direito, e que continua a ser o espaço principal desta comunidade paroquial. Isto tudo, de algum modo, dá eco àquilo que é a discussão sobre a centralidade e a criação da necessidade de um centro no espaço urbano. É uma discussão que vem dos congressos de arquitetura europeus desde a década de 50, tem eco nas publicações religiosas e também de arquitetura, e, portanto, naturalmente vamos encontrar os nossos boletins do Secretariado das Novas Igrejas dando nota dessa necessidade da criação do centro. Isto vai ao encontro do debate internacional sobre a necessidade de pensar a cidade com um conjunto de escalas, em que temos a ideia do bairro, temos a rua, temos a praça, e, portanto, como é que nós nos organizamos nos diferentes níveis? Isto é uma discussão que está muito presente nos últimos congressos internacionais de arquitetura moderna, sobre a necessidade de uma arquitetura para as pessoas. E entro na segunda parte, se ainda tiverem paciência, na segunda parte da minha conversa, que é dar um salto até ao Porto. Ou seja, até agora mostrei um bocadinho o que é que se tinha andado a fazer por Lisboa, e vamos continuar. Já chega? Posso continuar? E depois ainda vamos a Famalicão, no final.
Não, aqui trago um exemplo de como é que se fez a evolução ou a renovação da arquitetura religiosa a partir do Porto. O exemplo não é novo, também já o apresentei aqui no espaço do SER. Trata-se, por exemplo, da conversão do antigo armazém de nitrato do Chile, de um acordo entre entre a Escola de Arquitetura das Belas Artes do Porto, desta escola que estava a renovar, juntamente com a Casa dos Pescadores da Aforada, e que conseguem criar uma adaptação deste antigo armazém num concurso de estudantes que vão converter o espaço em capela. Não trago imagens da capela, interessa-me é perceber que ao mesmo tempo que está a ser feito este trabalho de adaptação do antigo armazém em igreja, está a ser publicado pelo Padre Américo, no Porto, um livro que é central na denúncia da falta de condições em que se vivia no Barredo. E esse lugar é o Barredo, lugar de mártires, de heróis e de santos. Um livro que é profundamente ilustrado com fotografias dando nota da pobreza. Esse livro tem um grande impacto, não direto, mas vai ter, no grupo de estudantes que estão nas Belas Artes nesse momento. Portanto, por um lado estamos interessados em renovar igrejas e fazer umas igrejas modernas adaptando uns barracões, por outro lado estamos a começar a ficar sensíveis à questão da pobreza do centro da nossa cidade. E logo ainda nos anos 50, 52, 53, temos trabalhos de grupo de estudantes de arquitetura a analisarem as condições de habitação no Barredo, ainda antes dos famosos inquéritos de sociologia e juntamente pré-sal que vão ser feitos nos anos 70. Aqui encontramos, neste momento na escola, já está Fernando Fávora como professor de arquitetura. Uma obra completamente também esquecida dos livros, trata-se daquela que eu diria, se nós olharmos para as datas, a irmã da Igreja de Moscavide. Não é? Ou seja, 53, mas com uma diferença. Enquanto a de Moscavide é feita na capital, aquilo faz rápido. No Porto as coisas demoram, o dinheiro demora mais tempo a chegar e, portanto, aqui tarda. E esta igreja, que poderia ter sido uma igreja considerada pela nossa historiografia da arquitetura, uma igreja moderna, não chega sequer a ser reconhecida. Ela tem um processo muito longo de construção, mas é uma igreja completamente bestial, posso dizer assim, na medida em que organiza uma solução alternativa. Não vai buscar o modelo suíço que estávamos a ver ali há pouco do João de Almeida e do António Freitas Leal, vai buscar outro quadro de referências e vai buscar, neste caso, um espaço centralizado, que é muito característico da arquitetura portuense, desde logo se nos lembrarmos dos clérigos. Por que é que eu trago aqui o caso da Senhora da Hora? Temos ali a igreja antiga, pequenina, que não é demolida, e depois temos aqui a nova igreja. E ali pelo meio temos uma grande fábrica. E, portanto, começamos aqui a cruzar os patrocínios das entidades patronais, dos grandes mecenados, das unidades fabris, que há pouco falava da Sakura aqui em Lisboa, da tabaqueira, falei da tabaqueira, não é? Da barraca, sim, da Albarraque. Mas aqui, por exemplo, podemos estar a falar dos tecidos do Norte Shopping, não é? Que eram mais, e vamos encontrar mais exemplos um bocadinho por todo o país a patrocinar numa tentativa de criar alguns serviços de apoio às comunidades e aos bairros residenciais dos trabalhadores destas unidades. Mas voltemos um bocadinho atrás, saímos da periferia do Porto para voltar ao Barredo e para mostrar o que é o Barredo. O Barredo é esta zona, toda esta encosta que está ali junto ao rio, não é? Temos esta encosta, esta vertente sobre o rio, e temos aqui dois lugares identificados. Creio que todos nós estaremos familiarizados com a Sé do Porto, na parte superior, juntamente com o Paço Episcopal. Temos um grande terraço que é fruto das demolições dos anos 40, tudo aquilo é artificial e novo, moderno, portanto. E temos ali duas zonas assinaladas. Por um lado, o Centro Social da Sé, uma obra gerada pelos seminaristas que habitavam aqui na altura no Colégio dos Grilos, e à cota baixa o Centro Social do Barredo, onde hoje temos uns barzinhos e estas coisinhas todas, temos ali junto à ponte Dom Luís estas duas instalações. E estes centros sociais vão ser realmente um compromisso muito interessante, desenvolvido ainda no tempo em que Dom António Ferreira Gomes está fora da Diocese, está Dom Florentino de Andrade e Silva à frente da Diocese, é criado o Instituto de Serviço Social e começa a haver uma parceria, de algum modo, e um apoio conjuntamente com as comunidades carenciadas desta zona. E estes centros sociais propõem uma ideia de que as comunidades são capazes de resolver os seus problemas, que é uma coisa que não é muito bem vista neste período da história, se pensar que estamos nos anos 60.
O Porto é um caso muito particular, e aqui trago ainda uma imagem, peço desculpa, achei que já ia saltar mais para a frente, mas volto um bocadinho atrás. Isto é, por exemplo, o que é que os seminaristas resolveram fazer no logrador do seu seminário, não é? Hoje é um mirador para turistas. À data, os seminaristas perceberam que ali o que fazia falta realmente no meio da cidade era um parque infantil, porque não havia parques infantis no centro da cidade e havia uma população crescente e com muita criança, ao Deus dará ali, não é? Na coisa. Trago também aqui uma imagem de Aldo Van Eyck, que é um bocadinho esta discussão internacional, dando eco daquilo que há bocado víamos naqueles esquemas, da necessidade dos espaços de lazer e de recreio, neste caso patrocinados pela Igreja. A Voz Portucalense é um organismo, é o periódico da Diocese do Porto, que vai dando nota de todas estas iniciativas. E aqui já trago um número mais tardio, já dos anos 70, em que se fala sobre os problemas da habitação, parece que ainda estamos nos dias de hoje, não é? E o contributo dos cristãos para a vida social e política. E era aqui exatamente que queria dar o salto. Porque nós vamos encontrar, por convite de Dom António Ferreira Gomes, no regresso do exílio, o envolvimento de duas personagens centrais para aquilo que vai ser depois a experiência do Sal no Porto e o apoio social. Por um lado, vamos encontrar Francisco Sá Carneiro como convidado a participar nos quadros diretivos, juntamente com o tal arquiteto Fernando Távora, que eu comecei esta apresentação. Portanto, estamos aqui mais um nó para perceber de onde é que vem esta gente e como é que elas se cruzam no espaço político e eclesial. De algum modo, eu já expliquei que há ali um empowerment, não é, destas comunidades, que naturalmente estão por trás daquilo que vai ser o processo SAL, também no Porto. E, portanto, esta relação entre aquilo que são as experiências de igreja nestes centros sociais e nos próprios bairros camarários, que já vamos ver um bocadinho o que é que aconteceu, e depois a criação dos processos participativos do SAL. Sem querer contar a história da carochinha, mas voltando atrás, Fernando Távora já o tínhamos encontrado em 1949 a participar num projeto da Câmara para o redesenho do novo bairro de Cristo Rei, onde se fixariam os dominicanos, que aliás nós celebrámos aqui convosco do SER há uns anos atrás. Cristo Rei vai ser uma comunidade muito particular, porque por um lado quem ali mora é Francisco Sá Carneiro, quem lá está, Frei Bento Domingues e afins, e depois vamos encontrar Fernando Távora também a fazer estes projetos para esta zona. Portanto, um lugar de cruzamento de pessoas. E esta tensão que existe entre as linguagens e os tempos da arquitetura, que é muito vincada nestes edifícios que são coetâneos. E o projeto é coetâneo, ou seja, temos arquitetos diferentes, por um lado aqui a Igreja de Cristo Rei, por outro lado aqui o bloco residencial, e percebemos as linguagens tão diferenciadas. Aqui trago um outro projeto, não muito distante de Cristo Rei, ali no bairro da Pasteleira, para quem conhece, este é do bairro do Cerco, mas há uma igual no bairro da Pasteleira, peço desculpa, que são umas igrejas que são projetadas dentro da Câmara Municipal do Porto. E isso é que é interessante. Em Lisboa isso não acontece, ou pelo menos não encontrei dados disso, mas os técnicos da Câmara Municipal vão desenhar igrejas. Vão desenhar igrejas e desenham estas capelas, que também saem um bocadinho de tudo aquilo que nós conhecíamos como quadro de referências, e vão desenvolver espaços de natureza polivalente que depois vão ter eco naquilo que é a experiência, por exemplo, aqui em Lisboa, das capelas de salão, que nós conhecemos aqui um bocadinho por todo o Patriarcado de Lisboa, até estendendo-se à Diocese de Santarém também e outras. O Porto tem ainda um paralelo que eu podia dizer à famosa ao Sagrado Coração de Jesus. Trago aqui como esta imagem do Centro de Caridade Perpétuo Socorro, do arquiteto Luís Cunha. De facto, eu digo que é um paralelo, sendo um programa de natureza diferente. O Centro de Caridade Perpétuo Socorro é uma obra da congregação, creio que são os Redentoristas. No caso de Lisboa, o Sagrado Coração de Jesus, trata-se de um serviço paroquial. Mas o que é que isto tem? Isto tem todo um esquema de negócio para que seja viável e, portanto, começa-se por construir uma garagem que vai ter aparcamentos e as pessoas vão pagar mensalidades. Com isso vamos poder construir em cima, numa segunda fase, um cinema e vamos cobrar bilhetes, e quando assim conseguimos, então vamos construir o resto do edifício para ter o resto dos serviços. E no final vamos ter cuidados de saúde, salas de aula, ginásio, vamos ter cinema, estúdio, biblioteca e capela, para além da garagem, para lavar os carros. Temos isto tudo. Isto tudo é uma nova forma de expressão da caridade, de amor na cidade da caridade,
que tem uma enorme propaganda associada, ou seja, numa tentativa de encontrar financiamento para esta obra megalómana que nós vemos aqui construída e que tem o apoio de personalidades importantes da elite, se quisermos assim dizer, portuense. Não obstante, o carro é o carro do Estado, não é? Conhecemos. Esta senhora que está ao pé da maquete é a mãe de Francisco Sá Carneiro, como é que é? Viscondessa de Lombrales? Não, sim, Lombrales. E depois temos aqui o Nuno Pinheiro Torres e sua mulher no Cinema Estúdio, um casal, e o padre, mentor de toda esta obra, com a sua revista onde está a publicitar os serviços no seu centro de caridade. Isto para dizer que há aqui escalas de intervenção muito diferentes, não é? Nós temos as obras megalómanas da Igreja e temos aquelas obras aparentemente de menor escala e mais insignificantes. Mas todas elas vão contribuir para a criação do novo quadro. Trago a título, assim, passagem muito rápida, uma obra que é a minha cara por ser de Agostinho Rica, aquele até que andei a estudar, e que revolucionou o programa habitacional do Porto com a criação do primeiro, se quisermos dizer, um fundo de investimento. Não estamos a falar já dos olivais, das experiências de urbanização estatal, estamos a falar de promoção privada, e na promoção privada, na reabilitação de antigos terrenos industriais, é ainda considerado um programa religioso e, portanto, serão os padres deunianos que vão ocupar esta igreja, que é uma igreja projetada por Agostinho Rica nos anos já 80, inaugurada. Uma igreja que vai contar, inclusive, com o trabalho de Júlio Rezende, a nível de vitrais, tapeçarias e com uma grande integração de arte moderna, ao mesmo tempo que propõe um espaço realmente inovador. Chama a atenção, por exemplo, aqui nesta igreja, ao contrário das outras igrejas que vimos anteriormente, este aumento de largura, não é? Esta maior proximidade que nós temos ao altar, não pelo desenvolvimento longitudinal, mas pela proximidade que vamos ter. Aqui um exemplo dos vitrais de Rezende. Falei desta igreja porque ela realmente, e do investimento, porque ela associa-se a um banco, ou na altura o Banco Português do Atlântico, creio que é assim, que é gerido por António Cupertino Miranda, não é? Faz sentido o que estou a dizer. Então já vamos ver onde é que isto vai parar. Vamos então agora, já passámos de Lisboa, fomos ao Porto e achei que era importante dar nota que a revolução e a evolução também se faz na periferia. E aqui dou um bocadinho nota desta igreja de Joane. Vamos suspender o Cupertino Miranda, que eu achava que vinha agora e não veio, para falar de uma questão importante, que é a questão da noção patrimonial. Como é que nós nos relacionamos com o património herdado? E temos aqui um caso paradigmático que começa um projeto nos anos 50, que depois vai até aos anos 70 e ainda em 2000 ainda se mexe, ainda se faz lá umas festas para sacralizar, para benzer a nova igreja. Esta é a situação de estaleiro da obra. Nós temos aqui uma igreja bastante atípica, temos uma igreja com duas portas, estamos a ver, não é? E temos uma construção de uma grande igreja do lado esquerdo, não é? E há uns apontamentos para a história. O padre Benjamin Salgado escreve uma edição nos anos 70 defendendo a sua igreja. Era isto que estávamos a falar lá dentro, uma igreja de duas naves. É uma tipologia pouco comum na arquitetura, não dá muito jeito. Ficamos na dúvida para que lado olhar. Mas isto geralmente a arquitetura, a igreja, muitas vezes elas crescem para os lados e dão três. De vez em quando há uma confraria só de um lado e, portanto, cresce para um lado e não chega a crescer para o outro. É um bocadinho o processo. Não é nada mais erudito do que eu estou aqui a tentar explicar. Se quisermos versões eruditas, temos que ir lá a Saint-Chapelle, que também tem duas naves, e também se explica de outra forma. Mas isto acaba por ser demolido. E porquê? Porque há uma noção de que há um custo de conservação que é demasiado custoso para se manter. E que a igreja deve ser litúrgica e, portanto, devemos procurar simplicidade, sinceridade e conforto, é o que diz o arquiteto responsável pela nova igreja, que vai acabar por implodir e demolir a outra para construir esta nova igreja de Famalicão, que também tinha direito à sua modernidade nas igrejas. A igreja não vai ficar exatamente como no projeto, este é o aspecto que ela vai adquirir, mas no interior ela apresenta um espaço também, é destas igrejas que também não vem nos livros de arquitetura, mas que parece que é interessante, porque estabelece aqui, por um lado, alguma afinidade tipológica àquilo que aqui em Lisboa se diria a Igreja Nossa Senhora de Fátima, ainda 38, no Porto podemos vê-la na Igreja das Antas e que aqui conseguimos ver na Igreja de Joane. Uma particularidade é que é reintegrado toda a talha barroca no novo altar, mas é feito aqui um corticose, é um patchwork, aquilo ali, há ali uns triângulos e umas coisas para fazer o acerto. E parece-me que esta igreja é interessante.
Não, o Cupertino vai entrar agora, exatamente. Eu também trouxe Famalicão, porque Famalicão, e não mostrei porque essa é a igreja mais interessante, é a terra do Cardeal Cerejeira. Ele é natural de lá e também lhe fazem uma igreja nova, não é? Também merecia. Famalicão, em Louro, que é a terra do Cupertino Miranda, vai ser um grande patrono, à moda antiga, da construção de igrejas. Ora, a igreja que nós temos em Louro, antes de 72, é esta igreja aqui, partilha desta tipologia de duas naves, que encontramos no norte do país, existem várias, já fiz algumas contas. É mais conhecida a da Ribeira Grande nos Açores, essa é conhecida. Mas igrejas de duas naves aqui também tínhamos, e Cupertino Miranda tem a sua casa, que é a Quinta da Seara, na zona que vemos ali a norte, e tem toda a possibilidade de redesenhar o centro do Louro, servido pelo apiadeiro do comboio, vai fazer uma casa do povo, faz o mercado, o centro pastoral com um grande auditório, a igreja que pretende ser o seu mausoléu, não é? E ele tenta-se fazer enterrar na igreja do Louro. A coisa não corre bem, o negócio, não lhe é permitida essa possibilidade e acaba por patrocinar mais uma obra, que é o Cemitério do Louro, onde vai construir um grande, se alguém for ao Cemitério do Louro, eu por acaso não tenho fotografias, peço desculpa, mas tem um mausoléu do Cupertino Miranda que patrocina toda esta obra. Então vamos ver, isto tem direito a visitas de Estado, naturalmente, a RTP também cobre o evento da inauguração destas grandes obras, e temos aqui uma imagem do mercado do Januário Godinho, vai-se chamar um bom arquiteto da Escola do Porto para fazer as obras, o arquiteto que aliás tinha trabalhado já nas hidroelétricas e portanto tinha um vasto conhecimento de obra pública, e vai-se fazer isto. E aqui o que me parece interessante, e trago aqui a planta, para quem é arquiteto está familiarizado com os vermelhos e amarelos é o que vai ser demolido, o vermelho é o que vai ser feito. E portanto o que é que o Januário Godinho escreve sobre este assunto? Deveria conceber-se uma igreja totalmente nova em espírito e forma, ou fazê-la renascer vestida de uma forma tradicional? Portanto, ele está aqui nos anos 70 já com uma grande dúvida de como é que se faz esta coisa. Os dois caminhos podem, neste caso muito particular, ser igualmente defensáveis. Ainda que em boa doutrina, as obras devam traduzir as novidades técnicas e estéticas do tempo em que são realizadas. Portanto, ele sabe do que é que está a fazer, ainda que faça o que vai fazer. Não? Acontece que, todavia, com o ambiente já criado, os condicionamentos impostos pela presença da residência paroquial, as configurações urbanísticas do local e certamente a recuperação do material valioso de pedra e cantarias, ou seja, o reconhecimento de um valor naquilo que lá está, parecem aconselhar uma solução de compromisso entre o passado e o presente e, enfim, uma espécie de ampliação com um acentuado caráter de restauro. Posto que uma arquitetura nova de raiz talvez viesse resultar insólita num ambiente já definido por uma série de condicionantes criados. Dir-se-á que a velha Igreja do Louro renasce das suas próprias raízes, sem querer perturbar a imagem do ambiente tradicional que o povo desta longa data guarda nos olhos. Desta ideia do responder àquilo que as pessoas querem. Não sabemos muito bem o que é, mas acreditamos que elas queiram manter aquilo que conheciam. E este é o plano da nova igreja, e reparem aqui, este é o corpo que é desenhado para ser o túmulo de Cupertino Miranda, a capela funerária, que não vai ser. E aqui temos um corte transversal. O que me interessa aqui chamar a atenção é que temos paredes de alvenaria de granito e depois uma cobertura, já com as treliças das naves industriais e dos pavilhões, que nos permite alcançar aquela largura que nem com as duas naves nós conseguíamos, não é? Portanto, é um bocadinho isso que queríamos falar. Isto é uma fotografia um bocadinho do aspecto anterior, realmente a coisa surge um bocado insólita, não é... Não, esta é nova, isto é refeito. Isto é a solução de compromisso. Mas, apesar de tudo, encontramos aqui, esta é a capela Cupertino, não é? Com os trabalhos do Camarim em mosaico. Portanto, aqui vamos chamar artistas também de... Ele criou para ser, mas depois não está lá. Teve que ir para o cemitério, como aos demais. E pronto, este é o aspecto um bocadinho desta igreja, vista um bocadinho por fora, daquela capela que estávamos há pouco a ver, e aqui o grande centro cultural, na passagem para o Piadeiro, para a Casa do Povo, com uma entrada e com a casa paroquial, com estas pedras de cantaria que ele queria reintegrar e fazer Januário Godinho, sim. É tudo arquitetura moderna misturada com coisas estranhas. Para terminar, eu pensei que devia terminar nos anos 70, mas depois, esta é uma daquelas peças de arquitetura que eu acho que é interessante
porque é uma carta completamente fora do baralho. Não conheço nada parecido com isto e, portanto, onde metê-la é melhor arrumá-la no final da conversa, mas não seja para vermos uma coisa bonita para encher os olhos. Estamos a falar do limite do concelho de Famalicão, junto já ao concelho de Santo Tirso. Estamos a falar ali de uma zona que vai sob a influência dos monges de Sinsverga. Estamos a falar de uma zona onde está o Colégio das Caldinhas, ou que vai ter uma intervenção e uma igreja que nós estamos a ver desenhada por Fernando Távora. E vamos ter uma zona também de Santo Tirso, onde temos a igreja de São Mamede de Negrelos, uma obra importante de Luís Cunha, que vem naquela revista que nós vimos no início desta apresentação. E o que é que vai acontecer aqui? Nós aqui vamos ter um industrial que vai construir a sua moradia particular à beira da estrada, ao pé da sua fábrica, como compete, uma verdadeira e moderna moradia. Estas são as fotografias dos anos 50 que nos documentam um bocadinho o que era esta casa. E este empresário acha que tem que construir também uma capela. Ou seja, é uma reinterpretação daquilo que é o solar, e portanto, aqueles outros temas que me interessam, das casas nobres e das casas, aqui é reinterpretado no período moderno. Como é que se constrói agora um solar no século XX para um empresário? Chama um arquiteto e que lhe consegue construir uma capela no fundo do jardim. Mas constrói mais umas coisas pelo caminho. E, entretanto, tem aqui um problema que depois tem uma grande confusão para localizar o processo, porque metade do terreno está no concelho de Santo Tirso, metade do terreno está no concelho de Famalicão. Portanto, eu até hoje ainda não me percebi muito bem, acho que a casa é do concelho de Famalicão, mas a capela já está em Santo Tirso. Mas aqui vamos considerar que ela faz parte da casa. E o que é que se vai propor? Foi a primeira imagem que eu conheci desta igreja, que me apareceu desta capela. É uma capela generosa, a nível de espaço. É uma capela particular, não é? E que vai ter um texto do seu arquiteto que escreve, e também parece-me curioso a maneira como ele escreve sobre este tema. Da mesma forma em que ao criminoso uma força sobrenatural o obriga a visitar novamente o local do crime, eu não posso abafar a angústia que me invade o peito. E os arquitetos gostam de escrever com sentimento. E a verdade, pura e simples, é que me considero culpado. Culpado por presentear Deus com uma obra que não deve ter seguido as suas santas determinações. Todos nós, planejadores e executores, nos esforçamos com todo o nosso saber, atingindo uma meta além das nossas possibilidades reais, num desejo de loucura, em tentativas persistentes de integrar no culto cristão. Portanto, ele tem consciência que aquilo que está a fazer tem uma certa natureza experimental. Então vamos lá ver o que é que está. Primeiro temos uma passarela para chegar à nossa capela, que passa por um espelho d'água, pontuado por esta torre cineira, e que me permite entrar. Esta é a planta. Estão a ver o espelho d'água, ali um espaço de adro, com uma torre, e depois temos ali já um altar, esta é a ideia da convergência sobre o altar, e aqui uma grande... O quê? É forma, aquela forma da igreja, da entrada. Isto vai melhorar. Vai. E temos aqui ainda uma seção quando temos um altar convencional, retangular, e temos um presbitério, já aqui com uma marcação do redondo. Este é o aspecto que eu encontrei quando lá cheguei, ou seja, esta... Sim. E é um trabalho feito com muito cuidadoso. Reparem, por exemplo, nos vitrais. São vitrais muito simplificados, melhor dizendo, nem são vitrais, porque são vidros coloridos com uma grelha metálica de serralharia atrás recortada, com este desenho de artista, não é? Que vai recortar chapa e vai fazer toda esta textura. Este é o aspecto interior, com os bancos, também todos eles desenhados, e com uma via sacra desenhada pelo arquiteto e discutida com os monges de Sinsverga. Ou seja, cada palavra cada expressão, cada estação da via sacra foi reduzida a 2 ou 3 palavras. É sepultado nos braços da mãe, morre por nós, pregado na cruz, despojado das vestes, terceira queda. Estou a ler ao contrário, não é? E temos um altar em forma nunca antes vista, não é? Uma espécie de feijão, grande controle de nave espacial, o vitral ao fundo, com aquelas grandes ciprestes que dão estas sombras, depois com os recortes que estávamos a ver da chapa. E este trabalho com os escultores, de desenharem uns elementos todos em bronze,
dos apóstolos e com este Cristo e com esta cúpula. Sim. Uhum. Em cima do altar. E se pode abrir dos dois lados. Continua a ser particular. Continua a ser particular, sim. Com a obrigação de uma missa anual. Eu pedi as chaves. Isto está a ser gravado. Depois com uma cúpula toda revestida à pastilha. Dourado. Dourada e azul. E agora vou baralhar temas, porque isto não tem nada a ver com o Cupertino Miranda, não é? Mas parece-me que este texto de Agostina, que é escrito num livro a propósito do Cupertino Miranda, se adapta àquilo que estamos aqui a ver. Traçados os planos, firmados os alicerces, levantada uma torre alta, inspirado tudo isto de uma vontade que ultrapassa o tempo de uma vida humana, não é obra estática. O que pode haver de monumental nas coisas é a sua capacidade de adaptação, de luta, de resistência, de continuação. Até uma catedral morre se os homens não pronunciam nela o nome de Deus vivo. E pronto, e termino aqui.